Saudações, meus caros! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Império Azteca e vamos fazer isso utilizando um jogo que eu já utilizei aqui no canal, vou colocar o link aqui em cima, o Age of Empires 2. Então nós estamos aqui na campanha dos Aztecas, chamada Montezuma, eles sempre colocam o nome do líder de cada civilização das campanhas, a terceira fase dessa campanha, em que os Aztecas vão começar a enfrentar os espanhóis. Então, eu escolhi essa fase aqui para falar sobre o Império Azteca e sobre a derrota deles diante dos espanhóis, diante da expedição liderada pelo Renan Cortés. Por que essa fase? Porque ela traz vários elementos assim que acabam resumindo essa história. Então, qual é que vai ser o esquema do vídeo aqui? Eu vou explicando para vocês algumas coisas que aparecem na fase enquanto eu vou jogando. Então, aquela coisa, para o vídeo ficar um pouco mais dinâmico, eu vou cortar algumas partes, enfim, que são de questões mais de recursos do jogo e tal. E enquanto isso, eu vou explicando algumas coisas. Então, vamos lá. Então, a gente começa com aquela coisa meio parada de qualquer partida do Age of Empires. A gente está aqui colocando os nossos camponeses para trabalhar, né, organizar a nossa economia. Primeira coisa é ter uma boa produção de comida aqui para poder ter mais camponeses no futuro. Na sequência, a gente vai coletar madeira aqui para para poder fazer as nossas primeiras unidades militares e tal. Então, como vocês podem ver aqui, como é no meio de uma campanha, com uma história aqui do Império Azteca já está rolando, a gente já sai com uma base mais ou menos estabelecida aqui. A gente já está com quase todas as construções que a gente precisa. Essa aqui é a unidade de escolta, esse batedor águia. É a unidade que a gente usa para abrir o mapa com os povos pré-colombianos que tem no Age of Empires, porque como eles geralmente são cavalos, né, mas como aqui não tem, né, como os povos pré-colombianos não utilizariam, então eles acabaram adaptando nesse sentido. E essa é uma das coisas que mais chama atenção no jogo, assim, quando se jogam com povos não europeus, né, no Age of Empires. A dinâmica é sempre muito parecida com os povos europeus. Eles só fazem algumas adaptações, assim. Centro de cidade, mercado, a ideia mesmo de moedas e tal, tudo continua a mesma coisa. Então, bom, a minha economia já está se organizando aqui. Mostrar para vocês um mapa, e essa é uma das questões históricas relevantes aqui. O Império Azteca ele se desenvolve dominando o território que atualmente é o México a partir da aliança de três grandes cidades desses povos mexicas, que acabam dominando vários outros povos na região. A partir daí, então, que esse império é formado, né, dominando, então, vizinhos e tal, fazendo colônias, né, nesses outros lugares. Então, o que está acontecendo nesse momento? Bom, nós estamos controlando aqui o Império Azteca, súditos do Montezuma, o líder nesse momento. E essa base laranja aqui no meio do mapa, da região, da província de Tabasco, eles são um povo dominado, então, pelos astecas, que estão aqui obrigados a auxiliá-los. Então, tem essa base aqui, que são os nossos aliados, são nossos súditos, né, na prática. Aqui nós temos os espanhóis, que estão começando, então, a invadir a região, né, estão chegando próximos da capital dos astecas, Tenochtitlan. E aqui nós temos, então, uma questão super importante histórica, que é a existência desses povos indígenas, desses povos americanos, que eram vizinhos e inimigos dos astecas. Então, a nossa situação é essa. Nós temos que lidar aqui com os espanhóis, aqui desse lado, em azul, e ao mesmo tempo nós temos nossos tradicionais inimigos, Tlaxcala, Bom, várias vezes aqui vocês vão ver que eu vou travar um pouco na hora de falar, porque esses povos, essas cidades astecas sempre vão ter um nome meio complicado. Mas os tlaxcaltecas, eles são aqui aliados dos espanhóis. Historicamente, o que acontece? Os espanhóis, quando chegam na região ali do México, eles
se estabelece por ali em busca de ouro e tal. Eles acabam enfrentando esses inimigos dos astecas aqui antes de chegar aos astecas. Eles derrotam os tlaxcaltecas, mas depois eles acabam convencendo esse povo a se aliar aos espanhóis para derrotar os astecas. Porque os astecas eram também um império opressor, eles cobravam vários tributos dos seus vizinhos, de quem fosse submetido a eles e tal, tributos em forma de produção, em forma de soldados, enfim. Então, nesse sentido, é importante a gente entender que os espanhóis conseguem avançar pela região, conseguem lutar contra os astecas, se aproveitando da diplomacia, buscando aliados na região, antes mesmo deles enfrentarem o povo de Tlaxcala. Eles tinham enfrentado outros povos mexicas ali na região, tinham buscado aliança com eles, então foi principalmente dessa forma que os astecas foram se estabelecendo na região. Então, aqui o que está acontecendo? Nós temos que enfrentar a Tlaxcala, nossos inimigos tradicionais das astecas, e ao mesmo tempo a gente tem que começar a conhecer aqui os espanhóis. Então, bom, já que a minha economia já está estabelecendo um pouco melhor, eu vou parar de falar um pouco aqui, vou começar a voltar para a produção. Então, eu já apresentei para vocês os meus inimigos, os meus aliados aqui. Estão em pouca quantidade, eles estão recém crescendo, eles estão justamente entre nossos dois inimigos. Como eu não tenho muitas tropas agora, vai ser meio complicado eu ajudar eles. E como vocês vão ver, vai ser meio inevitável que eles acabem sendo derrotados. Mas a forma como eles são derrotados é algo bem interessante. E quando chegar perto, eu mostro para vocês. Então, bom, a minha economia já está estabelecida aqui com fazendas, algo que é um pouco estranho de pensar esse sistema de fazendas europeus na América, mas enfim. A coleta de madeira também já está bem organizada aqui. A coleta de ouro também já está indo bem, então os meus recursos básicos já estão indo. E eu já estou começando, então, a minha produção do meu efetivo militar. Aqui, basicamente, eu tenho que ter esses lanceiros, né, os piqueiros aqui, unidades anti-cavalaria, por causa dos espanhóis. E também alguns arqueiros para lidar com a infantaria de Tlaxcala. Como vocês podem ver aqui, todos os meus aliados morreram, né? Os espanhóis vieram aqui com seus canhões nos navios, trouxeram alguns canhões para cá, e algumas pessoas foram morrendo do nada, o que faz crer assim, que o jogo quis trazer, além da questão militar, com esses sumiços espontâneos que vão acontecendo, provavelmente a questão das doenças que vão se alastrando, que os espanhóis acabam espalhando para essa população mesoamericana ali naquele contexto. E isso também serviu para prejudicar bastante essa resistência dos mexicas contra essa expansão dos espanhóis ali naquela região. Então, bom, voltando aqui para a minha organização, hoje eu estou com um exército organizado, pelo menos para defesa aqui, considerável. Vou começar a construção das unidades de cerco, que é algo importante aqui para essa fase, já que eu tenho que destruir a base de Tlaxcala. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, meu exército já está mais organizado, já estou com algumas unidades de cerco aqui. Então só vou partir para a defesa aqui desse ataque. Os espanhóis começam a utilizar os canhões, que apesar de vir em pouca quantidade, eles são bem fortes. Então, em algumas vezes, eles causam um problema bem chatinho. Mas, enfim, o ataque deles é bem esporádico, assim, geralmente eles não causam muito problema. Como eu falei, essa aqui é a terceira fase, ela é para ser fácil, né? Então, bom, uma outra coisa que eu preciso meio rápido aqui são os monges. Algo que também é estranho, né, para os astecas, mas enfim. É de construir uma igreja aqui. Bom, um templo até vai, né, mas uma igreja com monges e tal é algo meio estranho, mas enfim. Então vamos lá, os espanhóis continuam com seus ataques aqui. O canhão é a coisa mais preocupante, então tem que ser eliminado rápido.
Enfim, depois de ter os primeiros monges ali para cura, que essa é a grande utilidade dos monges aqui, é curar as minhas unidades. Então, logo que eu tiver eles, eu vou começar o ataque contra a Tlaxcala. Agora com o exército já mais organizado, como vocês podem ver aqui, tudo completo, inclusive meus curandeiros. Eu vou começar o ataque contra a Tlaxcala aqui. A primeira coisa nessa fase é acabar com o inimigo mais fraco para depois ir para cima dos espanhóis. Eu não preciso derrotar eles, é só pegar os cavalos deles. A ideia dentro do jogo de capturar esses cavalos seria dificultar que os espanhóis tivessem essa grande arma, né, que os astecas vão considerar que são os conquistadores, que realmente é uma unidade bem forte no jogo. São atiradores a cavalo, basicamente isso. E, enfim, são extremamente fortes, sim. E outra que é um tipo de... E outra questão que é um tipo de unidade militar que os astecas não sabiam lidar muito bem. Então, um dos objetivos do jogo aqui nesse momento, além de derrotar a Tlaxcala, é derrotar os espanhóis como um todo ou capturar 20 dos cavalos que estão aprisionados ali entre eles. Bom, vamos começar agora o nosso ataque contra Tlaxcala. A gente manda aqui no começo a unidade de cerco para destruir as torres deles. Enquanto isso, a gente tem a nossa infantaria para proteção desse ataque. Vamos ver então como é que vão rolar as coisas, mas a princípio é bem tranquilo. Eles mandam algumas unidades agora para defesa, mas com as unidades que a gente tem, a gente já consegue fazer frente. Até agora não teve nada. Fazendo o ataque bem cedo até, assim, dentro dos meus padrões, né? Dentro do que eu consigo fazer. Ó, chegaram então alguns inimigos. Por enquanto as coisas estão tranquilas. Eu vou liberar as unidades que estão dentro do Dariete para ajudar no combate. Depois tem esse castelo aqui que vai ser um pouco mais trabalhoso. Então esse é o cuidado maior que tem que ter no Age of Empires como um todo, não só nessa fase. Que é cuidar do ataque aqui, ao mesmo tempo que tem que continuar fazendo as produções e tal. As coisas não vão indo sozinhas aqui, eu tenho que volta e meia voltar para a base, fazer pesquisa para melhorar as tropas e tal. A gente já volta para lá. Como vocês podem ver, as coisas estão indo bem. E realmente faz sentido, porque, enfim, por mais que Tlaxcala fosse um adversário dos astecas, enfim, eles não eram páreos para os astecas organizados, bem armados e tal. Tinha essa rivalidade, mas enfim, né? Os astecas são o império maior da região. Então, bom, como vocês podem ver aqui, a Tlaxcala está quase indo. Agora os espanhóis vieram para ajudar. Essa quantidade de canhões aqui vai ser um problema, mas enfim, vamos lá. Antes de continuar com os espanhóis, eu vou ter que refazer algumas tropas, porque enfim, eles sabem incomodar esses espanhóis. Os canhões aqui são bem chatos de lidar mesmo. E como vocês podem ver aqui, Tlaxcala já foi pro saco, já se renderam. Já que eu destruí as principais construções deles, né? Enfim, eles não têm muito mais o que fazer, então agora é recuar.
refazer o meu exército aqui, curar algumas pessoas e depois começar o ataque principal contra os espanhóis. Essa estratégia que eu vou fazer agora, ela é bem útil para acelerar um pouco o jogo, e é fazer um castelo mais ou menos na frente do inimigo, para poder dar cobertura ali para o meu ataque quando ele for chegar, e também para que eu consiga fazer unidades mais fácil ali na linha de frente. Então, eu estou mandando aqui alguns construtores com reforço aqui, enquanto as minhas tropas estão voltando para cá. Tinham atacado o Tlaxcala antes. Então vamos reorganizar as coisas rápido aqui. Como eu falei, essa fase não é difícil. Organizar a produção de madeira, que o pessoal não pensa sozinho, eles precisam de um líder, esses camponeses. Ó, o pessoal aqui catando madeira lá do outro lado, sendo que ainda tem. Mas está quase acabando, vou fazer o meu castelo aqui para poder, como eu falei, proteger as coisas e acelerar o ataque contra os espanhóis por aqui. Meu castelo está finalmente pronto, agora é começar a atacar os muros e partir para cima. Eu vou atacar essa porta aqui, que é mais fácil, né, o portão aqui. Enquanto meu castelo vai atacar o outro castelo deles. Agora que eu finalmente consegui destruir o portão, a gente vai mandar os arietes aqui para ajudar a destruir o castelo, enquanto as outras unidades vão soltar os primeiros cavalos aqui. Bom, as minhas unidades já estão fazendo a festa, vamos levar os primeiros cavalos de volta. O pessoal aqui está tendo problema, vamos ajudar. Coisas estão indo bem, ó. Já encontrei mais um grupo de cavalo aqui. Trazer os arietes para ver essa torre aqui. Mais cavalos soltos. Vou mandar eles por partes, primeiro perto do castelo. Pessoal de canhão para incomodar, mas estamos chegando na última parte aqui dos espanhóis. Tem esses canhõeiros aqui, tem esse último centro de cidade. Nosso ataque aqui tá bem adiantado. Tem que continuar ajudando eles a se organizarem. Só temos um grupo de cavalaria para libertar aqui. Bom, vamos lá então. Finalzinho aqui da fase. Então, pessoal, como vocês puderam ver aqui, grande parte da base dos espanhóis foi destruída, já que esse é o primeiro encontro, né, mais sério que a gente tem com os espanhóis aqui nessa campanha.
não teve muita dificuldade nisso, eu tô conseguindo destruir tudo aqui. E eu acho que os últimos cavalos já estão sendo entregues aqui na minha base. Então, como eu falei, assim, essa fase ela é bem simples, mas eu quis mostrar ela porque ela consegue resumir bastante o que foi esse contexto, então, desse contato com os espanhóis, com a expedição do Cortés, que acaba dominando o Império Azteca posteriormente. Como ele consegue fazer isso? Sendo que, olha, Cortés tinha ali uns 500 homens, mais ou And menos, now that we have all of the mas ele foi Spanish conseguindo forces, vários they aliados would no be meio do unable caminho. to send their deadly Contando knights então and com a diplomacia conquistadors de into povos battle. que eram dominados ou que eram inimigos históricos dos espanhóis, We have como é o caso defeated the aqui de Tlaxcalans Tlaxcala. and slowed the Então, Spanish essa advance, fase aqui ela resume but I bastante fear the essas final alianças com quem os confrontation. astecas têm que lidar, essas alianças dos próprios astecas, como aparece aqui. Então, pessoal, assim, é uma fase bem curta, algo bem simples, só para mostrar algumas questões históricas importantes. Esse jogo traz bastante coisa mesmo, assim, de coisas bem fiéis à documentação histórica que a gente tem e tal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Bons estudos, bons jogos. Abraço.